Olá! Hoje nós estamos aqui com a Elizabeth Azevedo. Ela trabalha em creche há aproximadamente 30 anos e vai compartilhar um pouquinho conosco sobre o profissional que lida com a limpeza da creche. Beth, quem é o profissional que lida com a limpeza na creche? Que profissional é esse? Bom, antes de mais nada, esse profissional precisa se reconhecer educador. Ele é um educador. Ele é um educador junto com toda a equipe. Ele é um educador enquanto ele transita entre as pessoas, os profissionais, os alunos, as crianças. Ele precisa ter uma postura, precisa se comportar e se reconhecer assim como educador. De que forma, né, essas coisas se dão? No momento em que ele está em um ambiente junto com as crianças, o que é dito, da forma como ele se move, da forma como ele observa a condução do trabalho dele, precisa ser pensado como ele faz essas coisas. A própria forma de lidar com o colega de trabalho, né, Beth? Eu acho que isso é uma coisa importante que a gente está falando de educadores. A criança, ela aprende muito pelo exemplo do que ela vê, né? E eu acho que esse profissional é um profissional, como você falou, que está dentro da equipe. E quando a gente fala equipe, é aquela equipe que lida diretamente com a criança, né? Ele, de alguma forma, ele não está ali direto no trabalho, mas a criança está vendo aquele profissional dentro da sala, varrendo, limpando, está observando como ele fala com a professora, a forma como ele se dirige ao auxiliar da turma. E a criança está ali, né, entendendo um pouco essas relações e pegando essas relações como molde também, da forma como ela vai se relacionar com os seus amiguinhos na turma, a forma como ela também tem que se dirigir à professora. Eu acho que seria um bom exemplo, né, para a gente poder ilustrar o que você está querendo dizer. Isso, a comunicação, né? Manter essa comunicação com os professores, com a própria criança. O ambiente que ele cuida é o ambiente onde essas crianças estarão ao longo do dia, ao longo da semana. Então, a participação desse profissional é de suma importância, assim como o professor dentro da sala de aula. Beth, esse profissional, ele em algum momento lida também com as famílias, além das crianças, além, né, dos outros educadores. Você poderia falar do perfil desse profissional? Como deve ser? Assim como os outros educadores da escola, o perfil desse profissional é de uma pessoa simpática, agradável. Ela lida, sim, com os pais da escola, com os fornecedores, porque essa equipe recepciona os materiais que estão chegando na escola. Ela lida com as crianças, com os professores, com os auxiliares. Ela transita em todos os setores. E para isso, esse profissional precisa ter um perfil amável, cordial, sociável, né? Sociável. Eu acho que o que você está querendo dizer, Beth, é que não basta ser alguém que saiba fazer muito bem uma faxina. E não é só isso. Não é só isso. Né? Assim como o educador, ele não é só a técnica. Sim. Existe um ser social que tem que andar paralelo com a técnica. E Beth, agora falando um pouquinho mais especificamente sobre a técnica mesmo, né? O que você poderia dizer para esse profissional que está pretendendo trabalhar numa creche ou já trabalha, né, numa creche, numa escola? Que tipo de cuidados esse profissional precisa ter? Antes de mais nada, o cuidado com o material. Um material tóxico, né? Então esse material precisa estar armazenado. Fora do alcance das crianças? Fora do alcance das crianças, nos próprios frascos, identificados. Sim, porque às vezes a gente encontra material em garrafa de refrigerante, por exemplo. Pois né? Não pode. Precisa se manter no próprio frasco, com rótulo, bem claro. Esse material, enquanto não estiver em uso, armazenado em lugar fechado, trancado à chave. E quando o profissional estiver usando esse material, ele não pode se distanciar dele. Esse material precisa estar na vigilância dele. Usou, fechou, guardou no lugar adequado.
Não dá para deixar num canto da sala e trabalhar lá no outro lado e voltar depois para pegar. Não. E, de preferência, com relação às crianças, essa limpeza deve acontecer longe deles, né? Sem a presença das crianças. É por conta do cheiro do próprio material, né? Por conta do cheiro, por conta de se levantar essa poeira que está nesse ambiente. Não cabe, não cabe a limpeza junto com as crianças por perto. E lembrando que esse educador precisa ter esse olhar desse espaço, das condições de limpeza desse ambiente. Como a gente falou no início, não é só a limpeza pela limpeza, é a limpeza e a organização. É lembrar que ali estarão outras crianças, as crianças estarão em movimento. Então, que olhar ele precisa ter para deixar o ambiente totalmente cuidado e limpo? Sim, e uma questão que você está falando, eu estou pensando, Beth, criança suja, aquela propaganda do não há aprendizado sem sujeira, né? Eu acho que é perfeita, porque vai mexer com muitos materiais, na hora da alimentação a criança vai sujar, então acho que esse profissional tem que ter um olhar também de que esse ambiente vai precisar ser limpo várias vezes ao dia, diferente de quando você limpa em casa um cômodo e ok, está limpo e organizado. Dentro de uma escola isso é inviável de acontecer, porque a cada hora é um material diferente, às vezes um material mais aquoso, que vai sujar mesmo, e precisa ter um pouco de disponibilidade nesse sentido, de saber, vou ter que varrer 5 vezes, vou ter que limpar aquela mesa mais 10 vezes, e muitas vezes isso acontece, né? E principalmente reconhecer essa sujeira como um produto. Sim, como uma aprendizagem realmente. É um produto da aprendizagem deles. Então, é justamente o inverso. Eu encontrei sujo, que bom. Eles passaram aqui, eles aproveitaram o que eles viveram nesse ambiente. Foi produtivo esse trabalho e eu agora vou só preparar para que novas aprendizagens aconteçam. Falando até sobre essa questão desse olhar sobre a sujeira, esse profissional precisa ter um olhar cuidadoso em cima dos registros. Então, por vezes, eles entram num espaço ou numa sala onde ele encontra registros das crianças secando no chão ou despregando do mural. Registro que você está dizendo são os trabalhinhos. Os trabalhinhos, exatamente. Os registros dos trabalhinhos, às vezes trabalhos maiores que foram realizados em grupo. Esse profissional precisa ter esse cuidado, ter esse olhar respeitoso. Então, encontrou um desenho no chão, encontrou um trabalho despregando na parede, que ele separe e entregue à professora, que vai depois dar o cuidado ideal, voltar a aprender esse trabalho na parede. Ou se estava secando, ele tira, limpa e põe na mesma posição para continuar esse processo de secagem. É um respeito mesmo por aquilo que a criança produziu. Exatamente. Eu acho que é isso, né? De olhar esse ambiente como um ambiente de trabalho das crianças, e esses registros vão estar ali. Então a gente tem que ter... porque às vezes, talvez para um leigo, né, a gente olha um papel rabiscado no chão. É só um papel rabiscado. Mas aquele trabalho para a criança tem um sentido, tem um significado. Então a gente não pode pegar aquele papel rabiscado, amassar e jogar no lixo. Ele, por vezes, é procurado pela criança até por causa dessa relação carinhosa que acontece entre o grupo. A criança reconhece neles o cuidado com os seus trabalhos, com o seu ambiente, e inclui ele nessa relação. Não é só a professora e auxiliar, também tem o auxiliar de higienização. E a criança, ela absorve isso, ela trata, ela ama, ela procura, ela sabe pelo nome. E é uma relação bacana, que deve ser estimulada. Boas as dicas da Beth. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca a oportunidade. Curta, compartilhe, acompanhe o Estúdio da Criança nas redes sociais.